Existe alguma resposta para a consciência? Existem alguns caminhos. A consciência, alguns dizem que é o maior mistério do universo. Como assim o maior mistério do universo? Por quê, mano? Olha só. Quando a gente pensa nas questões da física, a origem do universo, foi o Big Bang, mas de onde ele surgiu? Foi uma flutuação quântica, como Stephen Hawking propunha antes de morrer e tal. São questões interessantíssimas e complicadíssimas. Só que para a gente conceber essas questões e tentar chegar às respostas, você precisa de uma parada que é a sua mente, em funcionamento da sua consciência. Então, alguns filósofos da mente até falam que o mistério da consciência é o maior de todos os mistérios. Que você só pode existir... Eu tô até arrepiando falando disso, eu acho barato esse tipo de assunto. Você só pode existir, ser um ser pensante, estar aqui presente, sentindo a temperatura, a sua roupa, tendo ideias, sensações fisiológicas, porque existe a consciência, né? Ela que configura esse existir aqui e agora. E a partir dessa consciência que você vai pensar em vários outros mistérios do mundo aí, várias outras questões. Mas se não tem consciência, não tem nada. Pelo menos pra gente, né? E de onde veio a consciência? É outro probleminha que depois a gente pode conversar também. Mas a ideia, o que a gente tem hoje com a filosofia da mente e com as neurociências, a consciência emerge, ela se configura, ela aflora a partir de uma atividade integrada e organizada dos neurônios do nosso cérebro. Eu falo dos neurônios do cérebro ou encéfalo, porque tem neurônios em todo o nosso corpo, né? Na palma da minha mão, no meu pé, quase... Não é todo mundo que sabe disso e eu gosto de mencionar essa curiosidade. Mas os neurônios do nosso encéfalo, eles estão de tal forma organizados que eles vão correlacionar, isso é uma teoria do Antônio Damasio, neurologista português. A gente tem diferentes áreas no cérebro que processam diferentes tipos de estímulos. Estímulos sonoros, visuais, táteis, de temperatura, das minhas vísceras que eu estou sentindo, né, minhas emoções. E esses neurônios, eles precisam se comunicar de uma maneira meio harmoniosa, vamos pensar assim, meio sincrônica, que é o termo que ele mais utiliza. A ideia de um eu, de um self, a sensação de eu ser um serzinho aqui dentro, pensando e sentindo o cheiro aqui da sala e essas coisas, é construída essa noção a partir de uma estimulação do corpo. O meu corpo, então, fornece informações, né? Os impulsos nervosos vão ascendendo, vão chegando aqui no meu encéfalo e construir uma referência que o meu corpo, para interagir com o ambiente, para ser um comportamento funcional, ele precisa de uma referência. Tipo, eu encosto o dedo numa panela quente, eu tiro o dedo ali, né? É uma resposta de sobrevivência. A referência é o corpo. O que está acontecendo com o meu corpo? Eu tenho que preservar meu corpo. E isso faz emergir, esses estímulos do meu corpo, uma noção de self. Uma noção de eu como referência sobre tudo que está acontecendo aqui ao redor. É que eu imaginava que, por exemplo, eu toco na panela, ela tá quente, eu tiro. Isso não é consciência, isso foi o... reflexo. Foi outra coisa dentro de mim. A consciência é eu saber e ficar pensando nisso depois. Puta, Sim. eu queimei meu dedo. Essa reflexão que pra mim é consciência, posso estar enganado. É a consciência ampliada que o Damasio fala. Legal você tá falando isso, porque aí já vai me resgatando aqui, ele faz algumas diferenciações. Existe o self central, que seria um conceito de um eu não muito pensante, que é uma coisa um pouco mais próxima, talvez, aos outros animais, tipo cachorro, gato, passarinho, que é uma noção do meu corpo mais básica, para eu fazer uns movimentos, uns reflexos, coisas que não exigem muita reflexão, mas que está no centro de tudo aqui. Agora, além desse centro mais básico, de uma percepção minha corpórea, existe esse eu pensante, né, que é a consciência ampliada, que é eu ser capaz de voltar no passado para associar uma coisa que rolou ontem com uma coisa que eu estou conversando com você aqui agora. Eu prever, poxa, eu acho que eu vou puxar esse assunto depois com o Petri, que eu acho que vai ser legal, vai complementar. A gente está o tempo inteiro refletindo mesmo sobre a nossa experiência no aqui e agora. Então, a consciência ampliada é essa capacidade cognitiva que a gente tem muito mais avantajada do que outros mamíferos, do que outros animais, de a gente transcender o aqui e agora, voltando no passado, indo para o futuro, planejando nossas ações, tendo um senso crítico, né, uma autocrítica sobre o que a gente está fazendo. É uma espécie de supervisão do que está acontecendo aqui comigo, da situação, para eu monitorar, para eu ajustar melhor meu comportamento às situações. É o observador dos pensamentos, né? Que enxerga tudo de fora, assim. É basicamente essa a ideia. E é interessante porque quando você vai estudar um pouco de técnicas budistas, de meditação e tudo, a ideia é você ir tentando eliminar esse euzinho aí, pensante. Para você, enfim, existem vários tipos de experiência com a meditação, eu já tive algumas bem absurdas, inclusive, mas de você tipo se integrar com o todo, fazer dissolver essa ideia de um eu pensante, para que você rompa o dualismo do eu
mundo e me integra disso tudo aqui, sabe? Eu perco essa noção de eu ser um euzinho aqui dentro, que segundo o Sam Harris, em seu livro Despertar, é uma ilusão. Então é isso, o budismo fala isso e as neurociências, alguns neurocientistas têm encontrado algumas evidências de que a ideia de um eu, de uma consciência, é uma construção do cérebro. É uma parada que o nosso cérebro faz enquanto uma função psicológica importante para a gente ter um comportamento adaptativo, inteligente aqui. Que tem que ter a referência do corpo, porque tudo que a gente faz, do ponto de vista da evolução, é para a gente viver mais e procriar. Por isso que o sexo é muito importante, inclusive. Por isso que isso movimenta tanto a gente. Não que Freud esteja plenamente certo com suas teorias, mas essa é uma parte importante também. Então pode ser que, na verdade, a gente nem seja consciente. A gente acha que a gente é consciente só porque foi a melhor forma que o nosso cérebro encontrou de se manter vivo e se adaptar à nossa realidade. Eu não sei se seria estritamente correto falar que a gente acha que é consciente sem ser, porque penso logo existe Descartes, embora eu discorde dele em algumas coisas aí sobre a metafísica, mas é um tipo de afirmação que captura o que eu quero dizer. A gente é consciente no sentido de que eu sei que eu estou aqui sentado conversando com você, eu penso sobre a minha experiência de agora. É uma consciência reflexiva que eu estava te falando antes. Agora, outros animais talvez não tenham essa consciência reflexiva de pensar sobre si, de ir lá na frente no futuro, planejar suas ações. Tem uma consciência mais central de simplesmente sentir a dor, ter a experiência visual de cores diferentes, contrastantes, do sabor do alimento. Então, os outros animais, boa parte deles, não sei se eu posso dizer todos, porque aí eu também não me aprofundei, mas tem algum nível de consciência nesse sentido de ter uma experiência psicológica de ser algo no mundo. Tem um filósofo, Thomas Nagel, escreveu um artigo sobre isso. Como é ser um morcego? Não o Batman, tá? Mas um morcego mesmo. Será que existe algo que é ser como um morcego? E se existe, como é ser? É muito difícil imaginar você tendo asas, você tendo sonar, que é aquela habilidade de se orientar no ambiente emitindo estalidos com a língua, que são ondas sonoras que vão bater nos objetos e voltar para você ter uma noção espacial da direção que você está indo. Deve ser bizarro ser um morcego, né? Agora, será que existe algo que é ser uma cortina? Será que existe um tipo de experiência cognitiva, afetiva, física por parte desse objeto aqui do nosso lado? Isso é filosofia da mente, você que é viajado. Não, maravilhoso. Mas são perguntas que os filósofos da mente se fazem. E assim, a partir do que a gente sabe hoje sobre o mundo, não existe algo que é ser uma cortina. Ter uma consciência de ser uma cortina. Então, nesse sentido, provavelmente, cortina não pensa, não tem sentimento, não existe uma consciência cortinal, vamos dizer assim. Agora, pelo que a gente já sabe de nós, seres humanos, e por extensão de outros animais, é muito provável que outros animais tenham algum nível de consciência, porque tem um sistema nervoso parecido, tem reações semelhantes às nossas para vários tipos de coisa, dor, alimentação, comportamento sexual, algum nível de consciência eles têm. Agora, se eles vão pro céu ou não, aí fica pro religioso debater aí pra responder. Mas e aquele lance de que se a gente reduzir tudo, a gente vai sempre chegar no mesmo... É no átomo, né? Na menor coisa possível lá. Isso não meio que mostra que talvez tenha uma consciência cortinal e que é a mesma que a nossa e eu sou a cortina e a cortina sou eu também? Essa é uma das questões que os filósofos da mente se fazem. Um outro filósofo, que é o David Chalmers, da Austrália, ele levantou algumas perguntas assim. E aí, qual é a partícula elementar da consciência? Será que existe essa partícula elementar? Porque de onde surgiu a consciência? Porque se a gente pensa que não existe uma consciência cortinal, mas existe uma consciência entre nós, seres mais complexos, mas e se a gente é fruto da evolução, mano? Como é que começou? Quando começou isso? Porque aí começa a ficar meio milagrosa a parada, sabe? Como se chegasse num estágio da evolução. Agora tá pronto. Agora eu vou dar o sopro divino aqui para animar esse bichinho aqui, ele ter uma perspectiva de ser diferente do que era antes. Que antes era só a matéria inorgânica, umas moléculas ali, os organismos unicelulares. Não pensa não precisa ter dor, não precisa ter nada, né? Mas é muito doido, porque se você vê, existem muitos seres muito simples que a forma de se relacionar com o ambiente é basicamente ser mais sensível à luz, ser sensível a alguns tipos de macronutrientes ali para poder comer, né, metabolizar e sobreviver. Mas existe uma sensibilidade, existe algum tipo de receptor para o mundo externo, mesmo de organismos bem simples. Não vou me arriscar a mencionar alguns porque eu não sou bom nessa parte da biologia. Mas
quando surgiu um primeiro micro-organismo com algum tipo de experiência psicológica, sabe? De sentir, de perceber dor, sabor, cor, tatilmente, né? As coisas ao seu redor. Então, esse é um mistério, é uma questão muito difícil. Mas de onde veio isso? Não existia isso antes no universo, brotou ali a consciência. Então, essa é uma das questões do Chalmers que eu te mencionei. Eu adorei você ter feito esse comentário, porque você captou assim, um ponto muito interessante desse tipo de assunto. Esse David Chalmers, ele propõe que as partículas elementares da consciência, eu acho que ele chama de protociência, protoconsciência, eu não lembro agora assim, o termo correto, protofenômenos ele usa. Porque é como se fosse assim, o fenômeno da consciência, ele é muito complexo, é uma parada organizada que parece um filmezinho, né? Estou aqui agora com Petri, tem toda uma coerência de todos esses bloquinhos aqui de várias percepções visuais, auditivas, que constroem esse cenário mental aqui, né? De estar aqui com você e tudo. Então ele propõe que cada um desses pixels de consciência, os protofenômenos que ele chama, sempre existiram ao lado de outras propriedades físicas. E eles seriam, de certa forma, uma propriedade física também, que acompanharia os átomos, sei lá, a matéria toda desde o Big Bang. Só que esses protofenômenos, eles chamam também de qualia na filosofia da mente, tá? Essas pequenas propriedades, os pixelzinhos da consciência, não estavam ainda organizados de forma a fazer emergir, aflorar a consciência. O exemplo que eu gosto de dar, isso aqui foi invenção minha, tá? Quando eu comecei a discutir esse assunto assim com meus colegas, para ilustrar um pouco essa ideia complexa, é pensar no quebra-cabeça. Quando você compra quebra-cabeça, vem a parada lá toda bagunçada para você, ou vem montadinho, você tem que ir quebrando os trem, enfim. Mas chega uma hora que é o quê? Quando você vai começar a brincar. São lá 5.000 peças, como eu e minha esposa gostamos, né, de montar. A gente tem lá em casa, inclusive, quadros, assim. Eu acho que foi aí que eu tive esse insight, assim, para ter uma analogia, para ensinar isso na época, para os meus alunos. Esse quebra-cabeça está todo quebradinho em 5.000 peças. Cada uma das suas peças, individualmente, não forma nenhuma imagem. Pecinhas pequenininhas, só uns borrõezinhos coloridos ali. E a gente tem que ir encaixando uma pecinha na outra até chegar no final, que a gente vai ter como se fosse, vamos pensar assim, a gente tem lá a Torre Eiffel, que é um dos quadros que a gente tem, ou o planeta Terra. Então, quando esses bloquinhos se unem de maneira correta, você vai ter a experiência de um quadro, de uma imagem completa. É como se fosse isso a consciência. Talvez, isso que é uma especulação, tá, galera? Não tô falando que é assim e pronto, não. O David Chalmers defende que os protofenômenos, né, os qualias, essas propriedades aqui, esses pixels que constroem toda essa experiência de você ser agora alguém no mundo, tendo essa experiência de ser alguém experimentando isso tudo, isso já existiria desde os primórdios, mas de forma desorganizada. Mas os átomos vão se unindo, né? A gente é feito de poeira estelar, como Carl Sagan falava também, né? Todos os átomos do nosso corpo foram fundidos, foram criados no interior de estrelas. Isso é muito fascinante, inclusive. Até poético, né? Então, esses pixels da consciência poderiam estar viajando desde os primórdios, né? De 13, 14 bilhões de anos desde o início deste universo. Não sei se existem outros, né? Então, a galera falando de multiversos aí já não sei, né? Esse trem aí é consistente. Até chegar os primeiros organismos vivos que foram se complexificando em termos de sistemas mesmo, de existência, até chegar a seres mais complexos como a gente, que tem um sistema nervoso com esses neurônios que são feitos de vários átomos também, e que se configuram, se conectam de tal maneira a fazer emergir essa imagem completa que é a consciência. Completa entre aspas, não estou falando que também é o ápice de tudo e acabou, não. Vai que, né? Existem seres aí que têm experiências sensoriais muito mais refinadas do que a nossa para alguns tipos de propriedade, né? De espectro de luz, olfato, cachorro, se você parar para pensar, né? A gente fica todo metido achando que somos superiores e tal. Tem várias funções aí que outros animais dão de 10 na gente. Mas essa é uma forma de pensar nessa metáfora do quebra-cabeça. As pecinhas existiam, mas estavam fragmentadas, espalhadas, bagunçadas. E com a evolução do universo e dos seres vivos, elas foram se organizando de tal maneira a fazer emergir, configurar uma experiência mais coerente que tem o eu como um centro, e o eu sendo construído a partir da estimulação do meu corpo. Se você faz meditação, não sei se você já teve alguma prática assim, é muito viajado, porque você começa a perceber que é isso, velho. Você é o seu corpo, mano. Não é isso, a sua mente é uma parada que é produzida pelo seu cérebro, tudo, o seu pensamento, mas quando você pratica a meditação e começa a eliminar, entre aspas, esses pensamentos para ter uma experiência no aqui e agora, né, mindfulness, essas paradas todas, você começa a perceber que é isso. Você é o seu corpo aqui,
ligado no qual existem os pensamentos. Só que a gente se confunde com esses pensamentos, conforme o Sam Harris, e vai dando essa ilusão de que a gente é uma coisa diferente do nosso corpo. Como se a mente fosse uma coisa anexada aqui e que poderia sobreviver após a morte. Mas não existem evidências disso, e as neurociências apontam nessa direção, que a gente é só o nosso cérebro criando isso aqui tudo mesmo, e é isso.